No ano de 2154, a Terra se tornou um lugar onde a maioria da população vive em condições de extrema pobreza, enfrentando doenças, violência e poluição. Por outro lado, os ricos vivem em uma estação espacial chamada Elysium, orbitando a Terra, onde possuem acesso a avançadas tecnologias médicas e uma vida de luxo. O filme começa com Max desligando a máquina para encerrar o expediente, mas a porta da cabine travou inesperadamente. Para evitar que o supervisor descontasse de seu salário, ele quebrou as regras e se espremeu para dentro, mas infelizmente algo aconteceu. Assim que Max ajeitou a bandeja, a porta se fechou de repente. Ele não pôde fazer nada para sair e escapar do produto radioativo. Após o término do ciclo da máquina, a porta finalmente foi reaberta, e o robô arrastou Max para fora como se fosse um saco de lixo. Embora sua consciência ainda estivesse intacta, ele tinha sido exposto a uma alta dose de radiação e lhe restavam apenas 5 dias de vida. Então Carlyle, o CEO da fábrica, chegou. Ele deu uma olhada através do vidro e ordenou que seus subordinados o expulsassem, alegando que Max havia sujado a área de produção. Mal sabia ele que Max havia percebido toda a sua frieza e que o coração de pedra do CEO traria graves consequências. Depois de ser expulso, Max voltou aos tropeços para a favela. Determinado a viver, ele sabia que apenas uma câmara médica em Elysium poderia salvar sua vida. Com a ajuda de seu amigo Júlio, ele encontrou o maior hacker da região, Spider, um líder de uma organização que ajudava os pobres a migrar ilegalmente para Elysium. Ele também facilitava passagens de contrabando para a estação espacial. No entanto, seus serviços eram caros, e Max não tinha dinheiro. Assim, Max esperava poder embarcar a crédito, prometendo trabalhar para Spider depois para pagar a dívida. O homem riu, surpreso com o pedido, pois nunca tinha ouvido uma exigência tão ousada. Inicialmente, ele queria mandar Max ir embora o mais rápido possível, mas ao descobrir que ele só tinha 5 dias de vida, Spider mudou de atitude. Ele ofereceu a passagem de graça, além de incluir alimentação de ida e volta sem custo, mas com uma condição. Max precisaria realizar um serviço perigoso, algo que ninguém teria coragem de fazer. Apesar de saber que a tarefa não seria fácil, Max percebeu que essa era sua única chance de sobreviver, e aceitou. Foi então que Spider revelou o plano. Ele queria roubar dados do cérebro de um dos ricos que viriam de Elysium para a Terra. Ao ouvir isso, Max não teve mais dúvidas, pois já tinha um alvo em mente. O CEO da fábrica, o mesmo que o abandonou como se ele fosse um animal. No entanto, o corpo de Max estava fraco demais para enfrentar a missão, e ele mal conseguia ficar de pé, muito menos invadir uma fábrica fortemente protegida. Porém, Spider já havia pensado em tudo, e ordenou que seus homens trouxessem uma armadura de aço, especialmente preparada para ajudar Max a concluir o trabalho. A armadura de aço foi projetada para se integrar com o esqueleto humano, fazendo a pessoa ficar tão forte quanto um robô. Com o exoesqueleto robótico ajustado perfeitamente ao seu braço, Max sentiu uma grande força. Sem perder tempo, ele partiu acompanhado de alguns aliados selecionados por Spider. Enquanto isso, Carlyle, escoltado por 2 robôs, estava a caminho da estação espacial, sem saber que havia se tornado o alvo de um ataque. Max fez um disparo e atingiu a nave, então ela teve que fazer um pouso forçado por causa de uma falha no motor, deslizando pelo solo antes de parar completamente. Graças ao sistema de segurança avançado, os ocupantes da nave não sofreram danos. Após uma varredura, Carlyle identificou os assaltantes lá fora e ordenou que os robôs eliminassem a ameaça. Sob o fogo intenso dos robôs, Max e seus companheiros foram obrigados a se esconder. Aproveitando uma pausa para recarregar a munição, eles contra-atacaram atirando no robô, que foi completamente destruído pelos disparos. Quando Max e seus amigos usaram uma serra laser para abrir a porta da nave e capturar Carlyle, perceberam o outro robô escondido do outro lado da nave. Manuel estava se escondendo atrás de um carro pequeno e logo atirou, mas acabou acertando Carlyle acidentalmente. Decidido a enfrentar o robô diretamente, Max iniciou uma batalha épica entre máquina e ciborgue. Embora o robô tivesse uma força superior, lhe faltavam as habilidades e a astúcia de combate humano, e acabou sendo derrotado quando Max arrancou sua cabeça. Todos correram até Carlyle, que ainda respirava, e conectaram seu cérebro à interface de Max para transferir os dados antes que ele morresse. No entanto, ao completarem a sincronização, ficaram surpresos ao ver que os dados eram apenas uma sequência de códigos sem sentido. Eles não tinham ideia de que esse código embaralhado viria a redefinir toda a ordem humana. Carlyle não era apenas o dono da fábrica, ele também era um dos principais executivos do paraíso espacial. Todos os programas e sistemas daquele lugar tinham sido projetados por ele. Devido à má gestão da fábrica de robôs, a
empresa estava sofrendo prejuízos, então, para atrair investidores, Carlyle fez um acordo com a secretária de defesa de Elysium, Delacour. Em troca do apoio dela, ele teria que reprogramar e redefinir o sistema de Elysium, estabelecendo-a como a nova líder. O código confuso na mente de Carlyle era, na verdade, o programa de reinicialização do sistema. Enquanto isso, em Elysium, Delacour monitorava o incidente e, temendo que os dados caíssem em mãos erradas e expusessem segredos, ela enviou uma equipe de agentes especializados para caçar Max. Liderados por um implacável mercenário chamado Kruger, esses agentes eram conhecidos por sua brutalidade. Para não danificar o cérebro de Max e os dados, Kruger decidiu agir pessoalmente. Enfraquecido, Max não era páreo para ele, e logo foi gravemente ferido. Quando Kruger ergueu a lâmina para decapitar Max, seu amigo apareceu e conseguiu salvá-lo no último momento, mas acabou sendo esfaqueado fatalmente. Max disparou imediatamente contra Kruger, mas seus tiros foram bloqueados por um escudo. No entanto, o mercenário ficou inconsciente. Com a nave inimiga pousando, Max não teve escolha a não ser deixar seu amigo para trás e fugir. Ao despertar, Kruger pilotou a nave para perseguir Max, que conseguiu se esconder debaixo de uma carroça com a ajuda de uma senhora, evitando a busca da nave. Kruger ficou furioso, pois ele seria punido se os dados fossem perdidos. Então, ele lançou drones para fazer uma busca minuciosa. Sem alternativas, Max procurou sua amiga de infância Frey, e ao chegar à porta, caiu de exaustão devido à perda de sangue. Ao sair do trabalho, Frey o encontrou e o levou para casa para tratá-lo. No dia seguinte, ela perguntou a Max sobre os ferimentos, e ele contou o que havia acontecido. Nesse momento, uma garota apareceu, e Max percebeu que Frey já tinha uma família. Triste com a perda do amigo, ele quis partir, mas sua amiga o impediu. Ao observar sua reação, Max percebeu que ela não estava tentando pará-lo, e sim pedir ajuda, já que sua filha Matilda estava em estágio terminal devido ao câncer. Ela implorou que ele a levasse a Elysium para curar sua filha, mas Max sabia que ele estava em uma situação crítica e também poderia colocar a vida delas em perigo ao ajudar a garota. Dessa maneira, ele rejeitou a proposta de Frey e foi embora. Ele mal saiu e foi flagrado por um drone no céu, mas rapidamente ele o derrubou com uma pedra. Ao ver isso, Kruger dirigiu sua nave em direção à localização de Max, mas como não o encontrou, invadiu a casa de Frey e fez ela e a filha como reféns, exigindo saber o paradeiro de Max. Ela disse que não sabia, mas Kruger o viu com seus próprios olhos, então decidiu levá-las para interrogatório. Ao mesmo tempo, Max estava enfurecido pela morte de seu amigo. Ele foi até o mercado negro para exigir de Spider que ele o enviasse a Elysium imediatamente. No entanto, Spider informou que o sistema aéreo havia sido fechado e que ninguém podia viajar para o espaço. Max insistiu, pois sabia que não sobreviveria até o dia seguinte. Entretanto, Spider só pensava nos dados que Max tinha. Quando ele se recusou a entregá-los, o hacker sugeriu que talvez ele conseguiria a chave para burlar o bloqueio aéreo. Dessa maneira, Max aceitou compartilhar as informações. Ao decifrar o conteúdo, Spider ficou chocado, percebendo que o programa tinha o poder de controlar Elysium e tornar qualquer pessoa um residente legal de lá. Porém, Max não queria ser herói, ele queria apenas sobreviver. Restando apenas 2 dias de vida, ele decidiu usar os dados como moeda de troca. Suspeitando da situação, Spider colocou um rastreador em Max, que então saiu para as ruas. Ele se entregou aos agentes especiais e pegou uma granada em mãos, exigindo ser levado até Elysium. Ao entrar na nave, ele viu Frey capturada, mas se manteve frio e fingiu que não a conhecia. Com a captura de Max, o bloqueio aéreo foi finalmente suspenso, e Spider reuniu seus homens numa tentativa final de invadir Elysium. A nave de Max seguiu direto para o centro de comando, mas antes de pousar, Kruger começou a intimidar Frey, e Max, embora quisesse, tentou não interferir. Vendo que o mercenário estava indo longe demais, ele não se segurou e partiu para a luta. Durante a briga, sua granada caiu acidentalmente, destruindo o motor da nave, que então colidiu com o setor dos ricos. Delacour ordenou a captura de todos a bordo. Max agiu rápido e soltou o cinto de segurança de Frey. Em seguida, iniciou uma luta. Frey correu com sua filha nos braços até encontrar a casa mais próxima. Ela quebrou uma janela com um vaso e colocou a garota em uma câmara médica, mas o sistema rejeitou a identidade dela e não iniciou o tratamento. Enquanto isso, Max foi golpeado e atingido por uma carga elétrica. Pouco tempo depois, um agente entrou na casa e disparou outra carga elétrica, imobilizando Frey. Max também foi capturado e se viu deitado em uma cama de laboratório, enquanto Frey segurava a filha. Os técnicos descobriram que o sistema de Max possuía uma criptografia que impedia a transferência dos dados e que qualquer tentativa forçada resultaria em sua morte. Delacour não se importou e ordenou que ativassem o sistema de qualquer forma. Enquanto isso, Spider e seus homens chegaram, prontos para o que seria a missão
missão mais importante de suas vidas. No mesmo instante, Kruger estava passando por um processo de restauração para se curar do dano sofrido com a explosão da granada. Aproveitando uma distração, Max usou seu braço mecânico para soltar suas amarras e nocauteou os técnicos. Delacour foi até Kruger tirar satisfação por seu descuido na missão e, como ele já estava cansado de tanta reclamação, ele deu um golpe fatal em sua chefe. Enquanto isso, Max conseguiu fugir do laboratório com Frey. Ele pediu que ela encontrasse outra câmara para a filha, dizendo que sabia como resolver o problema. Frey pediu a ele para ir junto, mas ele garantiu que estaria logo atrás dela. Assim eles se separaram novamente. Spider encontrou Max através do rastreador. No caminho até a sala de controle, Max e Kruger travaram uma luta intensa, e após ambos sofrerem bastante golpes, Max finalmente derrotou Kruger. Para reconfigurar os dados da estação espacial, precisavam acessar o sistema de controle, e depois de anos de estudo, Spider entrou habilmente no sistema de administração. Max conectou os dados, mas foi então que Spider percebeu que a transferência dos dados significaria a morte imediata de Max. Ainda assim, Max manteve-se calmo e usou o comunicador para se despedir de Frey, que aguardava ao lado da filha. Em uma mensagem de adeus, ele lamentou ter que quebrar sua promessa, pois sabia que não conseguiria voltar, mas garantiu que um dia ela teria a chance de alcançar aquele lugar e viver em segurança. Em seus últimos momentos de vida, Max pegou um relógio de bolso e olhou para a Terra. Em seguida, pediu que Frey acreditasse nele, e ela ficou muito emocionada. Depois, ele apertou o botão de download e os dados começaram a ser transferidos. Os guardas da estação espacial invadiram a sala de controle, mas o programa de modificação da estação já havia iniciado. Toda a estação foi reiniciada, e as fontes de energia se desligaram. Assim que o processo de atualização terminou, Elysium foi religada com o novo sistema, onde Spider garantiu que todos os humanos fossem reconhecidos como residentes legais. Com a liberação do sistema médico, em poucos minutos a filha de Frey foi totalmente curada. Nesse instante, os policiais robôs chegaram ao local e o líder da estação ordenou que prendessem os invasores. Contudo, os robôs não conseguiam deter residentes legítimos de Elysium, o que fez o líder perder o controle da situação. Além disso, o sistema de inteligência artificial detectou uma grande quantidade de pacientes e imediatamente iniciou uma missão de resgate, enviando todas as naves médicas disponíveis para a Terra. Pessoas em estado crítico se dirigiram às naves, e com o apoio das tecnologias avançadas, a população da Terra finalmente enxergou esperança, deixando para trás aquele período sombrio. E assim termina o filme.